O exercício 24 da lista de leis de Newton informa para a gente que tem um trenó de peso igual a 80 newtons, está sendo empurrado uma ladeira inclinada 20 graus com a horizontal, está sendo empurrado por uma força F. E aí ele dá o coeficiente de atrito estático de 0,25 e o coeficiente de atrito cinético de 0,15. E ele pergunta na letra A desse exercício qual deve ser o menor valor do módulo da força F para que o bloco ele não desça a ladeira abaixo. Então na letra A nós vamos, primeira coisa, fazer diagrama de corpo livre para esse corpo, esse trenó. Então, analisando as forças que nós temos aí para esse trenó, nós temos que a força F, no sentido positivo de x, nós inclinamos as coordenadas, né, até ficar paralelo ao eixo x, ficar paralelo ao plano da ladeira, plano inclinado. Então nós temos a força F, a força de atrito apontado estático, apontado para cima, na mesma direção da força F, porque a tendência do movimento nesse caso é o bloco descer, como o exercício pediu a força mínima para evitar com que o bloco desça, o bloco a tendência do bloco é a descer. Então a gente acrescenta a força F para evitar que o bloco desça. A força peso para baixo, nós decompomos ela no componente y, Fg seno de 20, e o componente x, Fg cosseno de 20. E a força normal perpendicular ao plano que o trenó está em contato. Então a força normal está exatamente em cima do eixo y. E esse eixo y está rotacionado 20 graus. Aliás, esse plano cartesiano todo está rotacionado em 20 graus. Então, escrevendo a segunda lei de Newton para o eixo x e y, nós temos F mais a força de atrito estático menos a força peso cosseno de 20 graus é igual a zero. Para o eixo y, nós temos que a força normal menos a força peso seno de 20 graus é igual a zero. Então, a partir da equação do eixo y, nós temos que a força normal é igual à força peso, né, Fg, vezes o seno de 20 graus. Substituindo esse valor da força normal na equação de cima, através da força de atrito, nós temos que a força F é igual à força peso vezes cosseno de 20 menos a força de atrito estático. Aí nós vamos substituir a equação da força de atrito estático, que é igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então F é igual a Fg cosseno de 20 menos coeficiente de atrito estático vezes a normal. Substituindo o valor da normal que nós encontramos na equação do eixo y, nós temos que a força mínima que nós devemos aplicar no trenó para que ele não desça é igual a força peso vezes cosseno de 20 menos coeficiente de atrito estático vezes a força peso seno de 20 graus. Na letra B, o exercício pede qual é o menor módulo da força F para que o bloco comece a subir. Então nós temos que o bloco agora está na tendência a subir. O diagrama de corpo livre ele vai ser exatamente igual ao diagrama anterior, da letra A. A única diferença é o sentido invertido da força de atrito. Então, veja a força de atrito está no mesmo sentido da força F, ela vai estar no sentido oposto ao sentido da força F. Então, quando a gente aplica a segunda lei de Newton para esse diagrama aí, nós temos que no eixo x, força F menos a força de atrito estático, que o bloco está na iminência ali de começar a mover, a força F tem que romper então com essa força de atrito estático, menos a força peso vezes seno de 20 graus igual a zero. E a força em eixo y, a gente tem que a força normal menos a força peso cosseno de 20 graus é igual a zero. Então nós temos aí que a força normal é igual a força peso vezes cosseno de 20 graus. Então, se nós voltarmos na equação F menos a força de atrito estático menos a força peso vezes seno de 20 graus igual a zero, nós vamos isolar a força F. Então, o valor da força F é igual a força peso seno de 20 graus mais a força de atrito estático. Então, substituindo a equação da força de atrito estático, nós temos que força F é igual a força peso vezes seno de 20 mais coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, substituindo o valor da força normal que nós encontramos anteriormente quando analisamos o eixo y, nós temos que a força F é igual
a força-peso vezes o seno de 20 graus mais o coeficiente de atrito estático vezes a força-peso vezes o cosseno de 20 graus.